A gente está vendo que ainda tem gente tentando defender o indefensável por aí. Graças a Deus, embora a gente tenha percebido que o movimento espírita, num primeiro momento, se atrasou em relação a certas questões que nós vínhamos tratando, e nós iremos, no momento propício, voltar, muito em breve a tratar, nós percebemos que o sinal que o movimento espírita teria que dar, ele já deu. Esses indivíduos por aí que se aproveitam do espiritismo, para enganar os outros, para ludibriar, esses já receberam, estão recebendo a resposta de que precisavam. Agora é só esperar o tempo, e o tempo já tem demonstrado que a força deles anda diminuindo a cada dia. Através, por exemplo, de um abaixo-assinado ocorrido por 2 vezes, ao longo aí desses últimos 5, 6 anos, o movimento espírita se colocou, as suas principais lideranças, se colocou firmemente contrário à chamada indústria das falsas cartas consoladoras. E o que nós sempre já há muito tempo, inclusive, falamos é o seguinte, que esses verdadeiros falsários que andam por aí, eles gostam de explorar o seguinte, e quem nos acompanha sabe muito bem disso. Por exemplo, quando nós aqui reforçamos em relação aos cuidados que devamos ter em relação, por exemplo, às chamadas comunicações de espíritos de outros planetas ou descrições de vida em outros planetas, a gente fala o seguinte, olha, nós acreditamos, sim, na pluralidade dos mundos habitados. Porém, isso não quer dizer que nós temos que acreditar em tudo quanto é descrição por aí acerca de vida em outros planetas, em tais ou quais condições. Inclusive, o próprio Allan Kardec colocou isso de uma maneira muito clara, que é de apenas entender essas narrativas como hipóteses. Então, quando, por exemplo, espíritos vieram falar da vida em Marte, da vida em Júpiter, Kardec sempre utilizou o futuro do pretérito, que a vida em Marte seria assim, que a vida em Júpiter seria assado. Seria. Teria tais ou quais condições. Então, isso é um princípio do espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. Mas cabe à ciência, num futuro que nós não sabemos, se está muito distante ou não, comprovar isso que os certos espíritos dizem. Então, não nos cabe aí referendar de maneira absoluta essas descrições da vida em outros planetas. Certo? Ok. Mesma coisa, pessoal, em relação à comunicação dos espíritos. Esse é um princípio basilar da doutrina espírita, que os espíritos podem se comunicar. Mas isto quer dizer que toda manifestação deva ser acreditada? Não, é a mesma coisa. Tem que ter uma ciência, tem que ter prova, tem que ter indício de que aquela comunicação é autêntica. Se for autêntica, ainda tem um segundo passo. Nós temos que verificar se provém de um bom ou de um mau espírito. Palavras de Allan Kardec. É o segundo passo. Ou se é uma manifestação mistificatória, quer dizer, se não tem alguém ali, se fazendo passar por médium para dar uma comunicação. Então, este rigor que a ciência tem em relação às coisas da matéria, nós temos que ter em relação às questões do espírito. Olhe lá, a religião espírita se funda nas provas científicas. Ora,
Se uma comunicação, por exemplo, acerca de vida em outros planetas se mostra cheia de erros em relação à descrição que certos espíritos fazem, por exemplo, da geologia deste ou daquele planeta, então o que a gente deve fazer? Continuar acreditando no espírito ou naquela descrição? Não. É o caso que nós já apresentamos aqui várias vezes, do Ramatiz, por exemplo, que descreveu vida material, física, em Marte, em completa oposição àquilo que a ciência demonstrou. Eu vou ficar com o Ramatiz? Não, eu vou ficar com a ciência, porque a ciência provou, por A mais B, que as condições de Marte são essas e aquelas, e não as que o Hercílio Mais disse que eram, né, aquelas condições, dizendo-se incorporado, ou ele dizia que a mediunidade dele era intuitiva, né? Ele não dizia incorporar, sempre a mesma linha, né? Ele disse que era intuído e aí datilografava as mensagens. Sempre essas coisas meio, sabe, heterodoxas demais, que ninguém faz, esses universalistas fazem, né? Em relação à comunicabilidade dos espíritos, também tem que passar por uma análise. No caso, né, que já vem desde lá de 2019, nesses casos por aí, né, o que o movimento espírita, suas principais lideranças dizem? Essas comunicações têm que passar por um crivo, né, para serem aceitas. E chama a atenção, simplesmente chama a atenção. Não está proibindo ninguém de acreditar, não está proibindo ninguém de procurar essas pessoas, mas alerta. Né? Faz o alerta de que não é qualquer comunicação, né, que tenha que ser prontamente acreditada. Ainda mais quando se encontram, são mensagens, são conteúdos que podem ser facilmente encontrados por aí nas redes sociais. Então, pessoal, como já disse aqui várias vezes, isto está no cerne do espiritismo. Não adianta virem pessoas que dizem acreditar em fulano, em cicrano. Ok, ninguém está proibindo que elas acreditem. Ninguém bateu na portinha da casa delas para dizer, olha, pelo menos eu particularmente, eu estou falando por mim, né? E eu não conheço ninguém que tenha feito isso. Então, é aquela coisa que nós sempre dizemos. A mesmo direito que uma pessoa tem em acreditar em algo, as outras pessoas têm de não acreditar. Por exemplo, vamos lá. Num canal evangélico da televisão, nós sabemos que há vários canais evangélicos na televisão, ou programas, né? Nas rádios, então, é muito mais, porque a rádio tem um custo muito menor, certo? Pois é. O que geralmente aparece nesses programas evangélicos? Os testemunhos. Não é isso? Ou eu estou falando alguma besteira? Pelo menos toda vez que eu zapeio lá na televisão, e vocês também, né? Eu vejo lá pessoas dizendo que foram curadas de câncer, dizendo que foram curadas de AIDS, que antes estavam numa cadeira de roda e, de repente, depois do culto, começaram a andar. Vocês não veem isso toda hora? Agora, vocês veem junto aos pastores pessoas dizendo que nada aconteceu com elas? Obviamente que não, né, pessoal? E aí? Temos aí centenas de pessoas todos os dias nas rádios dizendo que foram curadas dessa doença. Essa quantidade de pessoas, para alguns menos avisados, ou talvez com algum problema cognitivo, alguma limitação, né, pode indicar que é uma prova, não é mesmo? Poxa, eu tenho 100 pessoas que dizem, e eu ligo nesse canal, não tem ninguém refutando os pastores.
Ora, então, eu vou acreditar no que a pessoa foi curada de câncer terminal, que ela foi curada de AIDS de um dia para o outro, que ela estava entrevada numa cadeira de rodas e saiu andando por aí. Perceberam que no popular, entre aspas aí, o buraco é muito mais embaixo? Agora, tem alguém batendo lá nas igrejas para dizer para essas pessoas alguma coisa? Não. Porém, alguém com um pouco mais de estofo intelectual vai se perguntar o seguinte: ok, essas pessoas estão dando testemunho. O quão verdadeiro é o testemunho dessas pessoas? Será que elas foram cooptadas? Será que são pessoas ingênuas que caem nessas conversas? São pessoas que estariam, talvez, querendo reafirmar a sua fé? Que tem gente assim, é um fenômeno. Eu, para reafirmar a minha fé, eu vou lá e digo que alguma coisa muito extraordinária aconteceu, que Jesus me curou. É uma história que eu conto para reafirmar a minha fé e para convencer outras pessoas de que Jesus salva, de que aquela igreja é boa. Eu vou fazer isso. São expedientes que as pessoas, conscientemente ou não, se utilizam, né, para demonstrar que elas abraçaram uma fé, abraçaram uma ideia, acreditam em alguma coisa. Mas aí eu faço mais uma pergunta no estilo socrático. Eu tenho 100 e tantas pessoas todos os dias dizendo que foram curadas. Por que então todo mundo não é evangélico no Brasil e no mundo? Ora, se eu tenho assim tantos testemunhos, isso já deveria ter convencido a todos, não é mesmo? Mas sabe por que não convence, pessoal? Porque falta ali, ó, a palavrinha que está na primeira frase ali. Provas. Provas científicas. Ok, fulaninhos, pego 100 fulaninhos que foram lá no púlpito lá da igreja dizer que foram curados do câncer terminal, último estágio. AIDS sumiu, o vírus sumiu de uma hora para outra. Estavam tetraplégicas e andaram, agora são até atletas. Cadê as provas disso? Cadê o laudo médico do câncer terminal? Cadê o antes e depois? Cadê o antes e depois? É uma questão de fé? É. Mas para essas pessoas pode ser uma questão de fé cega. E isso que eu não estou falando aqui de escândalos que já andaram aparecendo por aí. Pessoas que são pagas, não estou dizendo que são todos os casos, tá, pessoal? Não estou dizendo isso. Mas já se sabe, e isso já aconteceu várias vezes, de pessoas que são pagas para dar testemunhos. Inclusive, não está restrito só à igreja evangélica, não. Nos Estados Unidos tem esses movimentos espiritualistas maluquetes, onde eles fazem isso. Lá no canal do Guga Figueiredo, por exemplo, ele mostra isso, só que não muito no terreno religioso. Ele mostra lá que há atores e atrizes que são contratados para, por exemplo, fazerem vídeos dizendo que foram curados por causa daquele medicamento, daquele produto. Tem uns até que põem um jaleco branco, pegam um estetoscópio, se dizem médicos, e são atores e atrizes, e começam a falar das propriedades quase que miraculosas daquele produto ali para a saúde. Meu povo, o vídeo de hoje é sobre os golpes místicos. O golpe que você vai ganhar dinheiro com lei da atração, vendo um e-book mágico com um texto retirado da Bíblia, que você vai trazer a pessoa amada, fazer a amarração amorosa,
Tudo quanto é tipo de charlatanismo místico hoje eu vou abordar aqui. Isso porque hoje eu me deparei com um vídeo aqui de lei da atração e logo depois que eu cliquei nesse anúncio para desmascarar o golpe, começou a aparecer um monte para mim, o algoritmo entendeu que eu sou trouxa, porque eu cliquei, aí o algoritmo começou a me mandar vários outros, eu desmascarei mais um, agora virou uma bola de neve. Aí eu tive a ideia de trazer os golpes místicos que eu já desmascarei ao longo da minha carreira, trouxe os principais aqui para vocês. Continuar pobre depois de praticar isso. Esse cara tá dizendo que descobriu um áudio de 7 minutos que você escuta, muda a vibração do seu cérebro e você passa a ganhar dinheiro. E nos próximos 3 minutos e 49 segundos, vou basicamente cuspir na cara de todos os ladrões, vigaristas e gurus mentirosos que têm sugado o dinheiro do seu bolso. É aquele velho golpe da lei da atração. Você vai escutar um áudio ou vai ter uma oração sagrada da Itália que você vai fazer a oração, vai escutar o áudio e vai começar a ganhar dinheiro. São sempre esses vídeos longos, né? E começa com um vídeo ali, o cara fingindo que tá no podcast e tal, aí você clica e entra aquele vídeo gigante de meia hora para te convencer a cair no golpe. Eu vi o áudio, olha o que aconteceu com ele, ó. Mudou tudo na vida dele depois que eu vi o áudio. Ele era quebrado, começou a ganhar dinheiro, tudo melhorou na vida dele. É sempre assim. Eu tenho uma nota de R$100 amassada no mar. Ganharam Ele achou uma nota de R$100 amassada no mato. R$800 em um único dia. Fiz Depois ganhou R$800 de comissão num dia só. mais de R$270 mil apenas R$270 mil de comissão. em comissões. Eu dobrei isso com Bitcoin. E ainda Dobrou tudo isso com Bitcoin. ganhei uma bolada de dinheiro jogando nos cassinos da última Ganhou dinheiro no cassino. viagem que fizemos para Las Vegas. Comprei uma linda casa de quase 800 metros quadrados para minha família em um condomínio fechado. Aí ele mostrou o áudio para a esposa dele, a esposa começou a ouvir o áudio, olha só. 9 quilos sem fazer dieta. Perdeu 9 quilos sem fazer dieta, só ouvindo o áudio. O áudio também faz gastar caloria, gente. Dando sua dor no joelho e nas costas. E ganhou R$8.300 em uma raspadinha da loteria. Ganhou R$8.300 na raspadinha da loteria, só ouvindo o áudio. Agora, olha lá, você vai pagar apenas R$169 à vista para ter os áudios da abundância. Agora vamos para a verdade. Eu pesquisei o rosto desse cara na inteligência artificial e ele é um ator. Ele é um ator contratado para fazer esse vídeo de venda, para vender esse golpe para você. O nome dele não é Marcos Maciel, o nome dele é Felipe, olha aí. Esses vídeos de venda, esses vídeos gigantes de venda para te convencer, no marketing digital, eles têm um nome chamado de VSL. E os golpistas contratam atores para se passar por especialista, para vender tudo quanto é tipo de golpe na internet, e os atores aceitam de boa. Aí depois eles dizem que não sabiam, que eles não têm nada a ver com isso, que eles só estavam atuando, e fica por isso mesmo, tudo acaba terminando em pizza. Aí, Então, pessoal, enganação é o que mais tem por aí. E o que nós estamos tentando fazer já há um bom tempo, e você sabe muito bem disso, não é de agora, de YouTube, já vem desde lá, que nem se pensava em YouTube, né? Desde a década de 90, início da década de 90, né? O que nós estamos tentando alertar é justamente para algo que naquela época já se assanhava e que depois, com o advento da internet, explodiu. Coincidência? Não, porque a internet deu acesso à informação. E dando acesso à informação, os mal intencionados começaram a fazer a festa, né? Se utilizando aí dessa possibilidade, né? Acessando perfis em redes sociais, acessando bancos de dados, acessando isso e aquilo, né, para construir, né, mensagens ditas espirituais, né? E aí, quando esses indivíduos, né, são incomodados, aí eles vão, né, partem para a guerra, porque, obviamente, né, eles não vão querer, enfim, perder essa boquinha, seus interesses estão ali, né, sendo ameaçados. Então, veja aqui, ó, a religião espírita se funda nas provas científicas. Gente, não é para a gente sair acreditando em qualquer coisa,
né, tão facilmente. Isso não é característica da doutrina espírita. Doutrina espírita é fé raciocinada. Não adianta vir pessoas leigas que querem, às vezes, ser enganadas. Aquilo, para elas, a figura é uma tábua de salvação. Né? Uma tábua de salvação. Elas ficam emocionalmente dependentes daquilo. E depois, quando vem alguém e diz, olha, pode não ser bem assim, meu querido. Pode não ser bem assim, minha querida. Você investigou para ver se isso é verdadeiro? Você realmente não era possível que alguém tivesse tido, né, um contato prévio, um conhecimento prévio da sua pessoa, das suas informações? Mas o fanático, ele não quer pensar, ele está confortável ali. Né? Ele se agarra à mentira como realmente uma tábua de salvação. Só que, pessoal, isso é um paliativo, isso é é algo que pode ter até um efeito inicial, que a pessoa acha benéfico, mas no longo prazo isso não se sustenta. Então, esses trabalhos aí, né, pseudo-trabalhos, vão cair por si só. Tá? É uma questão de tempo, porque elas não têm lastro, elas não trazem lastro. E a verdade sempre aparece. Como nas próximas semanas, me parece que as coisas vão ficar bem mais claras, né? E eles já estão sentindo isso. Né? Eles já estão sentindo de que a coisa, né, não está boa para o lado deles. E aí começam a atacar, né, ferozmente aqueles que tentam alertar. Entendem isso como um ataque, como uma maldade, né, de que as pessoas estão... Nossa, aí vem aquelas coisas que vocês veem aqui no canal, né, nos comentários, que é inveja, que é despeito, que é isso, que é aquilo. Né? Quer dizer, não entendem, né, que isso é algo que pertence ao próprio cerne do espiritismo, como eu disse no início, né? Que é realmente da análise crítica. Não é uma análise crítica destrutiva. Ninguém está dizendo para fechar lugar nenhum, ninguém está condenando as pessoas que acreditam no inferno, nem ao contrário. O que se tenta fazer é proteger as possíveis vítimas desses indivíduos e nunca atacá-las. Não faria o menor sentido, né? Você diz proteger e ataca, não faz o menor sentido. Né? E elas acabam se voltando contra você. Né? E nessa ânsia, acabam colocando os pés pelas mãos, algo que eu vou poder explicar já nas próximas semanas.